seu coração para o Evangelho do Dia. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos à proclamação do Evangelho, que hoje vai nos servir de base também para as nossas reflexões. Esse Evangelho está em João, capítulo 6, versículos 1 a 15. É um pouquinho mais extenso do que o normal, mas é uma história muito bonita. Gostaria que você prestasse atenção e, através dessa história, já tomasse posse da bênção que o Senhor vai derramar sobre você também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, são muitas as mensagens que hoje nós poderíamos tirar desse texto. Fica até um pouco sentido, porque o nosso tempo não permite, mas rapidamente queria falar para você alguns pontos que talvez esse texto possa iluminar na nossa vida. Primeiro, o texto diz assim: Jesus disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Às vezes a situação financeira que nós estamos passando, às vezes as dificuldades pelas quais você passa, é apenas uma prova. É Jesus querendo ver como você vai se sair. Porque Jesus mesmo, ele já sabe como ele vai te ajudar. Mas ele está querendo saber como você vai reagir. Você vai ficar desesperado, vai chorar, vai pro boteco beber, vai tentar tirar a sua vida? Então, nessa hora da aprovação, nessa hora em que você sente a dificuldade financeira, nessa hora em que as coisas começam a apertar para você, você tem que se manter firme e lembrar: isso é uma provação. Isso vai passar. Jesus está querendo saber como eu vou me comportar nessa hora. Mas ele já falou que ele vai me ajudar e ele sabe o que ele vai fazer. Outra coisa que o texto está dizendo: Jesus perguntou: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E aí André, irmão de Simão Pedro, chegou com uma criança. E essa criança tinha 5 pães e 2 peixes. Eu fico ali pensando, no meio de 5.000 homens, por que eles foram chegar logo com uma criança
E porque essa criança com 5 pães e 2 peixes, é como se Jesus estivesse querendo dizer assim: olha, para que a multiplicação aconteça na sua vida, você precisa cultivar um coração de criança, procurar viver a pureza, procurar viver de uma maneira desapegada. A criança, ela não tem apego a nada. Eu fico imaginando se fosse um adulto, né, com 5 pães e 2 peixinhos, e o discípulo chegasse e falasse assim: olha, nós vamos precisar dos seus pães, hein? Esses peixinhos aí você vai ter que passar pra gente. O adulto ia falar: não, de jeito nenhum. Ele só tem 5 pães, só tem 2 peixinhos. Se eu der pra você, eu vou comer o quê? Então, nessa hora da dificuldade financeira, a sua tendência é se fechar. Mas Jesus está dizendo: não, é o contrário. Nessa hora que você tem que ser mais desapegado. Você como essa criança: eu só tenho 5 pães e só tenho 2 peixinhos, mas eu coloco à disposição de Deus. E se alguém estiver precisando, se alguém estiver querendo, se eu puder ajudar alguém, mesmo com o pouco que eu tenho, eu vou ajudar. Então veja, Jesus falando aqui da inocência e da solidariedade que você precisa ter mesmo nos momentos difíceis. E depois, uma última coisa que eu quero falar para você, porque o nosso tempo não me permite aprofundar mais, é Jesus dizendo, Jesus fez o seguinte: ele pegou os pães e deu graças e distribuiu aos discípulos. Então eu queria pedir a você, com base nesse texto aqui, para que, sobretudo você que está passando por dificuldade financeira, tudo que você for comer na sua casa, dê graças. Antes de tomar o seu café, faça uma oração e agradeça. Na hora do almoço, mesmo que seja só o arroz, chama os seus filhos ao redor da mesa, dê a mão, agradeça. Na hora do café da tarde, mesmo que seja só o café, agradeça. Porque quando você agradece pelo pouco que você tem, esse pouco se multiplica. E uma última coisa: recolhei os pedaços que sobraram. Então faça o possível nesse tempo difícil que nós estamos, faça o possível para não desperdiçar comida, para não deixar jogar comida fora, lembrar que tem outras pessoas talvez até passando fome, pessoas sem ter o que comer. Então, comida que sobrar, procura alguém, doa, ou se você tiver como, guardar para comer no outro dia, para não jogar fora, porque no tempo difícil, jogar comida fora acaba se tornando até um desrespeito com Deus. Que o Senhor abençoe você e multiplique tudo o que for preciso na sua casa, para que você não venha a passar necessidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.